Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Felizes aí? Todo mundo aí assistindo o vídeo. Eu espero que todo mundo estejam bem aí nas suas atividades, nos seus trabalhos. A saudade só vem aumentando. Eu espero que o meu desejo é que passe logo esse período, que voltamos de novo aí conversar, olhar olhos nos olhos, aí face to face na sala de aula. Tá. Dando continuidade as nossas videoaulas de sociologia, nós já falamos sobre sociologia brasileira, sociologia política, família e relacionamentos, né? Família e grau parentescos, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre desigualdade de gênero. Desigualdade de gênero é um contexto social muito assim, é um fenômeno social muito triste aqui no Brasil, apesar de nós já estamos no século XXI, né? A mulher já teve várias conquistas ao longo da história, tivemos várias personagens femininas, posicionamento político, no contexto militar, no contexto social, mas ainda a desigualdade de gênero, o homem e mulher no Brasil ainda é muito triste, é uma realidade muito triste, mas que essa realidade possa impulsionar você, menina aí do direito, aí, a lutar, a crescer e você, com o seu papel, a sua atuação, você mudar o pensamento na sociedade. Se não conseguir mudar no Brasil, no Goiás, mas pelo menos a gente consegue mudar aqui em Goianésia e mudar aí o pensamento das mulheres aqui em Goianésia em relação ao crescimento profissional e o respeito à igualdade na sociedade no geral, tá? A desigualdade de gênero, como eu falei, é um fenômeno social que a sociologia busca estudar. Não podemos deixar passar, ou não podemos botar um pano em cima, não podemos fechar os olhos, né, fingir que não estamos ouvindo, né, ficar igual aquela figura do macaco, né, fecha o olho, fecha, eu não vejo, não vi nada, não ouvi nada, não falo nada. Não, nós temos que ter uma participação mais ativa na sociedade, porque a desigualdade de gênero, às vezes, ela é muito influenciada na cultura, culturalmente, né, cidade do interior, a gente sabe muito, vê muito sobre violência, algumas mulheres são violentadas, são humilhadas por seu marido, aí como não tem formação, como não tem profissão, ainda não tem o marido, né, que é o sustento da casa, então muitas mulheres ainda se submetem à humilhação, tá? Não conseguem entrar no mercado de trabalho, tem trabalho informal e às vezes recebe menos que um salário mínimo. Isso é uma realidade aqui da nossa cidade muito triste. Tá? Pessoas trabalham 8 horas por dia, 10 horas por dia para receber R$ 800, R$ 700, e muitas dessas são mulheres, pela necessidade de ajudar em casa, né, pela falta, às vezes, de formação acadêmica, ou ainda pela falta de informação de direitos trabalhistas, tá? E você, menina aí do direito aí, isso aí pode ser a sua missão, né, o seu objetivo de vida. Não, quando eu formar, né, bota aí, quando eu formar, eu quero mudar essa realidade aqui na cidade de Goianésia. Eu quero lutar pelas mulheres que são exploradas e humilhadas, tanto em casa quanto no mercado de trabalho, tá? A história da luta da mulher é uma coisa assim linda, tá? Tem o lado assim triste, porque muitas delas morreram, muitas delas deram a vida, algumas foram queimadas, outras foram passadas com cavalos por cima, foram presas, né, morreram de fome, foram espancadas até a morte. Então essa é uma questão triste, mas o sangue, né, vamos dizer assim, dessas mulheres geraram outras, né, que continuaram a luta, continuaram buscando direitos e respeitos pela mulher, não pelos cenas apenas um objeto sexual, mas pelo respeito à igualdade, o respeito principalmente à escolha. Tá? A mulher tem o direito de escolher qual caminho quer seguir, como que ela quer, onde que ela quer estudar, o que ela quer fazer da sua vida. Isso é um direito da mulher. Tá? Só um instantinho aqui que meu tablet está dando erro aqui, só um momento. Então, voltando aqui, a desigualdade do gênero entre homem e mulher diz respeito muito, a gente olha muito isso assim no âmbito profissional, tá? A questão de salários, né? Tem mulheres que trabalham tanto quanto homens e com um salário menor, tá?
por serem mulher. Mas como eu sempre falo em sala de aula, tá, nós não podemos ter assim a nossa concepção da realidade com base naquilo que a gente ouve falar, né? Eu sempre falo, não, você tem que pesquisar e ter o seu senso crítico, a sua observação, a sua análise da situação. Por exemplo, chega um político, lembra, as mulheres ganham menos que os homens, aquela coisa toda. Não, mas você tem que buscar a fonte. Onde que as mulheres ganham menos que os homens? Né? Onde é a realidade? Qual a realidade é essa aqui? Por exemplo, é um concurso da Polícia Federal. Agente da Polícia Federal. O homem e a mulher, quando fazem o concurso, os dois ganham o mesmo salário. Tá? Agora, eu tenho que identificar qual fator, qual área da sociedade em que a mulher ganha menos, para poder aí eu lutar. A realidade, sim, existe. Por exemplo, aonde eu consigo achar a desigualdade de salário, por exemplo, na produção. Né? Tem um amigo meu, professor aqui de Goianésia, Dário, ele fez um estudo muito bom sobre a mulher no campo. O salário da mulher no campo é o mesmo do homem, só que quando entra a questão da produtividade, tá? A mulher ela começa a produzir tanto quanto o homem. Tá? Porém, o desgaste físico na mulher é muito maior, a mulher sofre muito mais desgaste físico que o homem. Com o tempo, a produtividade do homem às vezes mantém ou aumenta, e é pelo desgaste físico que a mulher tem, da carga, da dupla carga de trabalho, né? Ainda tem, né? O homem chega em casa, dorme, descansa, mas a mulher ainda tem mil outras coisas para fazer. Então, na produtividade, começa a perder. Entendeu? Aí é uma área que eu posso trabalhar. A questão também de quando você tem livre negociação, não há uma tabela fixa, você negocia o seu trabalho. Você, por exemplo, os profissionais liberais, né, os advogados ou professores liberais que vão lá só dar palestra, vão lá só falar, às vezes essa negociação, por ser mulher, às vezes tem essa discriminação. Eu quero contratar um engenheiro, aí vai lá, faz a lista dos engenheiros. Aí eu quero contratar um outro engenheiro auxiliar, pode ser mulher, entendeu? Aí entra a tal da discriminação. Tá? Nesse ponto aí eu concordo, é a sociedade machista, né, que a gente trabalha. Tá? Na questão hierárquica, a questão hierárquica dá muito, você tem mulheres tão competentes, tão instruídas academicamente que o homem, mas na questão hierárquica ainda vem aquele contexto machista da nossa sociedade em escolher o homem, porque diz que o homem tem mais competência, o homem suporta mais pressão, o homem faz mais aquilo, o homem faz mais aquilo, né? Coitado, né? Alguns pensamentos, né? Não percebe que às vezes a mulher tem muito mais competência, muito mais criteriosa, muito mais detalhista, né? do que muitos homens, né? E eu, como já compartilhei em sala de aula, eu tenho uma experiência muito legal com uma coordenadora que eu trabalhei muito tempo, chamada Patrícia, né? Pensa coisa triste ter uma coordenadora, né, perfeccionista, exigente, né? Sempre tem uma frase, ela sempre falava, Kleber Moura, pode ficar melhor isso aí, faz melhor, não gostei não. Então você tinha que fazer melhor. E quando eu acabava uma atividade que eu ia chamá-la para ver, eu tinha que rever tudo que eu fiz de novo. Não, Patrícia vai reclamar disso aqui, Patrícia vai reclamar daquele. É uma pressão constante, entendeu? Não é fácil, não. Mas ainda há aquele pensamento que o homem é mais capaz, que o homem suporta mais pressão, que o homem é mais isso, mais aquilo. Tá? É outro lado que podemos trabalhar aí na mudança da nossa sociedade. A desigualdade de gênero, tá? É uma luta, né, diretamente relacionada aos direitos humanos. Tá? Por muitos séculos, né, o Brasil melhorou muito, mas ainda está longe do ideal. Por muitos anos, a mulher teve dupla jornada de trabalho, mais horas de trabalho, menos condições de trabalho, menos oportunidade de trabalho e ganhando menos, entendeu? Então, é uma luta de direitos humanos, a humilhação é maior, entendeu? Então, é algo que você pode aí colocar como objetivo da sua vida. Tá? Bem, quando a gente fala sobre gênero, tá? Não é o objetivo dessa aula em si, mas a gente vai dar uma passada, porque é a próxima aula que a gente vamos falar sobre sexualidade humana, mas o gênero está muito ligado à questão de sexual.
por exemplo, uma pessoa que tem o órgão sexual masculino, ela é do gênero masculino. A pessoa que tem o órgão sexual feminino, ela é do gênero feminino, tá? Porém, tá? Em muitos casos, algumas pessoas não se identificam com o seu órgão sexual. Tá? Elas têm mais afinidade com o outro sexo. Aí a gente chama de identidade. A gente fala sobre identidade de gênero, entendeu? Eu não me identifico com o meu órgão sexual, mas eu me identifico com outro sexo. Então, isso a gente chama de identidade de gênero. Tá? Não é o nosso objetivo, mas é para a gente poder entender um pouquinho só. Agora, uma realidade muito comum, principalmente em cidades do interior, a desigualdade de gênero, às vezes, vem por questões culturais. Né? Não tem essa frase que a gente usa hoje, né, que as mulheres usam hoje, o lugar da mulher onde ela quiser. Tá? É muito bonito, isso é certo. Porém, na questão cultural, o lugar da mulher é definido. Por exemplo, é muito comum o pessoal sumir para a roça aí e falar: ah, professor, eu não consegui entrar na aula porque estava na roça e lá não pega internet. Não é isso que a gente ouve? Então, no contexto de roça, por exemplo, o lugar da mulher é em casa. O homem ia para a roça porque roça é serviço de homem. A mulher ficava em casa porque em casa é serviço de mulher. É claro que hoje a situação é outra, a mulher prefere ir para a roça do que ficar em casa. Mas, na sua grande maioria, isso era determinante. O local da mulher em casa, cuidando das casas. Então, ficava a mãe e as filhas cuidando da casa, costurando as roupas, lavando a roupa, fazendo a comida, enquanto o pai e os meninos iam para a roça trabalhar. Tá? Essa desigualdade, às vezes, essa separação, essa colocação, cada gênero em seu lugar, vem muito pela cultura. Tá? Nesse caso, eu não levo muito para o machismo, porque o machismo em si é quando o homem humilha a mulher porque ele é o ser superior. Tá? Não, aqui em casa é eu que mando, aqui em casa é eu que pago as contas, aqui em casa é do meu jeito, a mulher não tem opinião, as filhas não têm opinião, e é tudo para os filhos, é tudo para os meninos, né? Não investe na educação das filhas porque filha é mulher, mas investe na educação do homem porque ser homem, aí tudo de bom dá para o homem, tudo de sobra dá para a mulher. Quando o homem tem essa postura de humilhar a mulher por ser mulher, isso sim é machismo. Agora, quando eu trago um pouquinho para o lado cultural, a pessoa cresce na sociedade que a gente chama sociedade patriarcal, porém, né, ele não humilha a esposa. Tem essa questão. Eu não posso, por exemplo, frisar e dizer, não, toda a sociedade patriarcal é machista. Não, tem pessoas que trabalham, mas trabalham para a família, trabalham para a esposa, trabalham para as filhas, trata com respeito, e não é machista. Entendeu? A gente não pode generalizar. Como eu falei, eu tenho que fazer uma análise da situação. Tá? Identidade de gênero, a gente falou um pouquinho, sexo. Agora, tivemos muita conquista no Brasil? Tivemos sim, muitas, né? O maior exemplo delas é a Dilma Rousseff, né? Eleita presidenta, como ela fala, presidenta do Brasil. Mas o Brasil ainda está longe de ser o país ideal para a igualdade de gênero, né? Nós estamos aí atualmente ocupando a 90ª posição em países que lutam pela igualdade da mulher. Tá? E essa pesquisa foi feita em 144 países, nós estamos lá em 90ª posição. Tem oportunidade? Tem, mas ainda a nossa situação é muito injusta para a mulher. Tá? Agora, fatores que impulsionam a desigualdade de gênero no Brasil em relação ao homem e mulher. Tá? É triste falar isso, mas o que há de mais bonito, de mais maravilhoso na criação de Deus, que é a multiplicação, é gerar vidas, né? A realização de muitas mulheres, ser mãe, né? O homem só é homem porque tem uma mulher e ele só vai ser pai porque essa mulher gerou um filho para ele. Tá? Porém, a maternidade ainda é um fator que impulsiona a desigualdade de gênero no Brasil.
uma pesquisa feita com 247 mil mulheres, 10% delas foram demitidas após a licença maternidade. Tá? Isso é uma coisa muito triste. A mulher chega para fazer a entrevista num determinado emprego, aí vem logo a pergunta: você é casada? Tem filhos pequenos? Tá? Pretende ter filhos nos próximos 5 anos? Você está grávida? Não tem essa questão. Você vai fazer um concurso público na área militar, você tem que levar um laudo, né, mostrando que você não está grávida, que a mulher não está grávida para poder enfrentar o concurso público. Agora, isso é machismo? Bem, sim, mas tem muitas patroas, empresárias, que quando vai entrevistar uma menina, faz a mesma pergunta: você tem filho pequeno? Você está grávida? Pretende ter filho? Né? Porque é empresária, ela quer o trabalhador, mas ela está pensando no dinheiro dela também. Tá? Mas a maternidade ainda é um fator muito forte de desigualdade, de oportunidades de gênero. Eu lembro, um pouco tempo atrás, eu vi uma entrevista de uma mulher, deu no Fantástico, isso eu não estou lembrado a data agora, de uma moça que fez um processo seletivo para uma empresa. O processo de engenheiro, né, é um processo longo e demorado, ela iniciou o processo, tudo bem, fizeram essas mesmas perguntas para ela continuou o processo, e no meio do processo ela passa mal, se sente mal, vai, faz o exame e dá positivo, estava grávida. Olha só que doideira. Aí voltou no emprego, chamou o patrão, conversou, explicou a situação, que ela não sabia do processo e mostrou o exame de gravidez dela positivo. Para a surpresa, né, dela, ela até mesmo fez surpresa, ela achava que ia ser cancelado ali o processo de contratação, mas para a surpresa dela, a empresa não. A gente vai dar continuidade, ela entrou, começou a trabalhar, teve a licença e está trabalhando aí até hoje, graças a Deus. Não sei agora com a crise, mas está trabalhando. Uma outra questão muito interessante também da desigualdade de gênero no Brasil é a política, tá? O empoderamento político da mulher ainda é muito longe do ideal. Tá? Grande parte dos políticos brasileiros são mulheres. Tá? Há uma lei que tem que ter a quantidade mínima de candidatas mulheres em cada partido. Infelizmente, aí a natureza corrupta de algumas pessoas está usando isso para poder pegar verba parlamentar, bota um monte de moças, né, um monte de mulheres sem formação, sem conhecimento nenhum, sem interesse nenhum política, lança essa pessoa como candidata para poder cumprir a meta, obrigação da lei, que é a cota mínima para mulheres, mas a intenção é aumentar a verba partidária. Tá? Na questão ainda da política, o Brasil ainda é muito machista. Tá? Agora, como eu gosto de cutucar e fazer você pensar um pouquinho, eu não tenho o número exato aqui agora, mas qual seria a porcentagem de eleitores no Brasil entre homens e mulheres? Eu creio que nós estamos na casa aí dos 50%, talvez seja isso, mais para lá ou menos para cá. Mas a mulher tem o poder de voto, lutou para isso, ela tem o poder de voto. Agora, vamos fazer uma simulação aqui. Candidato à Prefeitura de Goianésia. Eu tenho 10 candidatos a prefeito. 9 são homens e 1 é mulher. Qual a probabilidade de ganhar do gênero para prefeito? Masculino ou feminino? Aí você fala assim, claro, os homens são maioria, claro que um homem vai ganhar. Mas você tem uma mulher só. Uma mulher para disputar os votos de todas as mulheres da cidade. Entendeu? Eu tenho que fazer essa reflexão. Agora, por que a mulher que luta pela mulher vota num candidato que é homem? Eu tenho que refletir sobre isso. Eu não posso só deixar ser levado. Eu tenho que ter essa análise. Entendeu? Por exemplo, por que nós não temos ainda um presidente negro? Ah, porque o Brasil é racista. Ué, e os eleitores negros, onde é que eles estão? Os pardos, né? Hoje, no último censo, o branco já não é mais maioria no Brasil, entendeu? Essas coisas que eu tenho que levar. Às vezes isso está influenciado, muitas vezes, culturalmente, né? E eu tenho que lutar contra isso, tá?
A mulher precisa estar na política. E a mulher tem que lutar na política, né, por interesses da mulher, não por interesses partidários, não ser objeto para ser usado como a gente fala sobre massa de manobra, mas muitos políticos são usados dessa forma. Tá? Mas a mulher tem que estar lá para lutar pelo direito da mulher. Desproporção entre dedicação e estímulo. Tá? Se você olhar aí na sua turma, olha para o lado, você vai ver muito mais mulheres do que homens, não é verdade? Se você vê no geral da nossa faculdade aqui em Goianésia, a quantidade de mulher é maior do que os homens. Tá? Você vê isso no curso de Direito, você vê no curso de Enfermagem, você vê isso na odontologia. Tá? Na engenharia, a gente está vendo crescer esse espaço, tá, da mulher. Tá? A mulher, ela, no contexto nacional, ela estuda mais, se dedica mais. A quantidade de formação, de diplomas, de acadêmicas, ainda a mulher é maior, porém, na hora da contratação, a preferência ainda é pelo homem. Tá? Essa é a questão, a proporção entre dedicação e estímulo. Eu lembro de uma reportagem da Glória Maria, que ela falou da seguinte forma, tá? O poder já é do homem por ele ser homem. Tá? Agora, o empoderamento feminino significa o quê? Se eu tenho que mostrar que eu posso, então eu vou mostrar que eu posso. Se eu tenho que lutar mais, então eu vou lutar mais, mas o meu espaço eu vou conquistar. Tá? Porque o homem, independente dele ser bom ou ser ruim, ele já leva uma vantagem por ser homem, mas eu tenho que mostrar que eu também sou, como mulher, eu posso fazer. Tá? E posso fazer tão bem quanto e posso fazer até melhor. Se exige mais de mim, eu vou lutar mais. Essa foi uma reportagem da Glória Maria, né? Que fizeram esse questionamento por ela. A Glória Maria, uma repórter negra, né, surgiu, né, na época da ditadura militar, conseguiu ganhar o seu espaço. E ela está aí, uma repórter famosa, aí, bem sucedida profissionalmente, tá? Reconhecida internacionalmente. Por quê? Porque ela teve esse pensamento, né? Não quis depender de ninguém. Ela lutou, correu atrás, mostrou que ela era tão capaz quanto. Tá? E eu lembro, na época da Glória Maria, né, até na ditadura militar, ela recebia elogio pelo seu empenho profissional. Tá? Bem, continuando aqui nossa conversa, tá? Mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, tá, graças a Deus, muito pouquinho, mas aí a gente já tem alguns sinais de melhora. Tá? Ainda é muito forte o interesse pelo sexo masculino, mas algumas áreas de técnicas que eram especificamente para homem, a mulher está ganhando espaço, justamente pelo detalhe, pelo cuidado, pela atenção e pelo zelo. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa região agrícola, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, não tem as colhedeiras, né, de grãos? Tá? Em muitas indústrias estão percebendo o seguinte, que uma máquina dessa operada por mulher, o histórico de manutenção e de conservação é muito melhor do que uma máquina operada por homem. Então, muitas empresas assim estão dando preferência para operadoras mulheres. Empresas de ônibus, tá, perceberam que a motorista feminina é muito mais cautelosa do que o motorista masculino. Aí vem a questão de multa, a questão de gastos de pneu, a forma com que a mulher dirige proporciona uma economia para a empresa, e muitas empresas de ônibus estão dando preferência para a mulher. Tá? Aqui em Goianésia, por exemplo, tem a Vicunha, né? Praticamente está quase 50% motorista homem e motorista mulher. Tá? Comércio no geral, a gente sabe que, graças a Deus, a mulher tem uma predominância. Tá? Empresárias femininas, né? Muitas lojas, né? Tem a Calha, aí, que é uma loja famosa aqui em Macaé, em Goianésia, desculpa.
Então a mulher está ganhando no mercado de trabalho. Está longe do ideal? Está longe do ideal sim, mas tem que continuar com foco aí para poder crescer profissionalmente. Agora, uma coisa muito triste que eu quero que você anote aí no seu caderninho como um objetivo de luta: assédio. Assédio moral, assédio sexual. Aí sim, é a praga do machismo, a doença, essa coisa ruim. Eu falo que o machismo é uma praga que tem na sociedade. Muitas mulheres são submetidas ao assédio moral e ao assédio sexual para poder manter o seu trabalho. Tá? Isso é uma realidade do Brasil, é uma realidade mundial. E como que eu posso mudar isso? Como que podemos mudar essa situação do assédio, né? Agora tem a importunação sexual, né? As pessoas no transporte público encostam numa mulher e fica se masturbando, né, encostado. Isso é uma coisa triste, tá? Aí eu quero fazer uma crítica. Posso? Por exemplo, não estou querendo defender deputado nenhum, tá? Mas existem projetos no Senado que estão parados que aumentam a condenação e a punição para esse tipo de crime, porém, o projeto vem de determinada pessoa, né, que o movimento feminista é contrário. Eu tenho que separar isso. Aí tem uma deputada muito famosa, né, falou assim: não se pratica direitos humanos violando direitos humanos com aquele contexto da castração química. Tá, entendo isso. Agora, um cidadão abusa de uma mulher, vai para a cadeia, sai. Aí reincide de novo, volta, sai de novo. Aí diz que tem distúrbio mental. Aí diz que é uma doença. Tá? E o cidadão, a sociedade, né, uma crítica minha, ainda tem que pagar tratamento para esse cidadão que abusa das mulheres aí. Tá? Você vê países do primeiro mundo pegando, por exemplo, lá a Arábia Saudita, né, lá em Dubai, né, o cidadão que abusa de uma mulher, dependendo da situação, ele não é castrado químico, não. O Estado corta fora mesmo lá o instrumento do crime lá. Vai lá, amarra o cidadão, vai lá com a faca lá, só não dá um martelo para a mulher bater, porque a mulher ainda não tem esse espaço, mas é castrado mesmo, não é castração química, é cortado fora. Agora, a gente com esse pensamento, às vezes, humanista, quer abrandar esse tipo de situação. Eu sou muito contra isso. Eu não. O homem que abusa sexualmente de uma mulher, né, violenta, assédio, isso tem que ser tratado com mais rigor. Aí você, como advogada aí que vai ser juíza, promotora pública, tá? Preste atenção nisso. Não é brincadeira, é muita humilhação. Tá? Isso tem que acabar. A nossa sociedade não pode mais admitir isso. A Lei Maria da Penha, que vem desde 2006, é uma conquista para a mulher. Tá? É uma conquista para a mulher para trabalhar nessa questão. Né? A Delegacia de Defesa da Mulher, né, já tem 35 anos, né, também é uma conquista muito boa para a mulher, que trabalha justamente essa questão da violência doméstica, do assédio sexual, do assédio moral, né, do abuso, né, agora nessa importunação sexual. A Delegacia da Mulher tem feito um papel muito importante nesse tema, nessa área. Agora, precisa mais, precisa ter leis mais rígidas para trabalhar essa questão. Oportunação sexual, se você vê em alguns casos, tem cidadão que era preso já a terceira vez pela mesma coisa. Uma vez é no metrô, outra vez foi no ônibus, outra vez foi na praça, o cidadão vai para a cadeia, presta depoimento e sai de novo. E aí? Vamos ficar enxugando gelo, né? Enxugando gelo? Tá? A Delegacia da Mulher, né? A primeira Delegacia da Mulher foi em 1985, lá em São Paulo. Tá? Eu lembro de um caso muito interessante na Delegacia da Mulher que aconteceu lá em São Bernardo do Campo. Isso foi em 2006, né? Até engraçado. Uma senhora, uma moça lá nos seus 40 anos lá, uma mulher grande e forte, chegou com os braços todo roxo. Isso foi uma repercussão muito legal, saiu até naquele programa do Ratinho. 2006. Ela chegou com os braços roxos,
dizendo que o marido havia violentado. E o marido era policial civil. A delegada, né, da Delegacia da Mulher, muito indignada, mandou o carro buscar o cidadão para prestar esclarecimento. Quando o cidadão chega lá, o policial civil chega, né, a mulher mais ou menos alta assim, né, devia ter 1,70 m alguma coisa, e o homem devia ter 1,68 m alguma coisa assim, bem menor. E o cidadão está lá com o rosto roxo. Aí foi, prestou depoimento, tudinho, e o policial pediu para chamar a sogra. Olha só que legal, chamou a sogra. Quando a sogra chegou, aí veio o esclarecimento. Aí a sogra falou assim, não, ele não bate na minha filha, a minha filha que bate nele. O que aconteceu agora é que ele revidou. Por isso que o braço dela está roxo. Né? Aí a delegada falou assim, mas por que você não deu parte? Aí falou assim, senhora, você acha que eu ia passar essa humilhação, vir na delegacia dizer que minha mulher bate em mim? Bem, é uma exceção, mas existe esse caso. Tá? Mas é uma conquista muito boa há 35 anos já da Delegacia da Mulher, trabalha essa questão de violência contra a mulher. Tá? Um dos objetivos da Delegacia da Mulher é assegurar a tranquilidade à população feminina vítima da violência através das atividades investigação, preservação e repressão dos direitos, né, dos delitos praticados contra a mulher. Nós temos aí a questão do feminicídio, né, que está crescendo no Brasil, né, principalmente nesse período de isolamento social, né, aumentou aí a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, como a gente falou, é uma conquista muito importante para as mulheres no Brasil. Tá? O feminismo, né, percussor da luta do combate da desigualdade de gênero, tá? Movimentos, aí, lutas pelos direitos da mulher em várias áreas da nossa sociedade. Né? O feminismo ele não defende que a mulher, é uma discussão aí que a gente entra em debate, ele não defende que a mulher seja superior ao homem, tá? Não, mas ela defende o que? A igualdade, que a mulher é tão importante e deve ser tratada tão quanto bem igual ao homem, tá? São lutas que muito bonitas que a gente tem que respeitar, tá? A revolução feminina, a luta pela igualdade já vem de muito tempo. No Brasil, tá? Uma das conquistas recentes, parece que existe, mas é recente, o voto feminino. Tá? A mulher tem direito ao voto desde 1932 apenas. Tá? E algumas mulheres casadas, às vezes, não podiam votar se o marido não tivesse o consentimento do marido. Mas, graças a Deus, essa situação mudou. Tá? Desde 1932, a mulher tem esse direito de exercer o voto. Tá? E de candidatar. Tá? A Dilma Rousseff é o maior símbolo da conquista da luta da mulher no Brasil. E há pouco tempo, né, as mulheres não tinham direito nem, às vezes, de frequentar a faculdade. Tá? A gente tem uma personagem brasileira que é a Rita Lobato, Velho Lobos, uma baiana, né? Fez um curso, foi a primeira mulher a ter um nível superior no Brasil, isso em 1887. Ela fez um curso de medicina na Bahia. Tá? Se você quiser fazer um estudo, uma pesquisa, é uma pesquisa muito legal. A Rita Lobato Velho Lopes, uma baiana, a primeira mulher a ter um curso superior. A autonomia da mulher casada, o Código Civil, vem de 1916, a mulher tinha aquela dependência do homem, do marido, não podia nem abrir um negócio, não podia fazer nada se o marido não estivesse presente, agora vem a autonomia. Né? Hoje, né, grande parte da população brasileira, a mulher tem um papel fundamental no sustento do lar. A nossa Constituição de 1988 trabalha muito bem isso, o direito da mulher. Agora, quando a gente vai para a questão da etnia, essa desigualdade ela se agrava. A mulher negra tem ainda a dificuldade. Se nós olharmos no contexto, por exemplo, artístico, as artistas negras, né, até pouco tempo, se resumiam em fazer papel de empregada ou de escrava. Tá? Não tinha outro papel
importante aí para que a mulher negra fazia. Hoje, graças a Deus, a realidade é outra, mas muitas artistas que já foram, já morreram, mas ainda estão algumas vivas, tinham um papel principalmente de empregada ou de escrava, tá? Mas na questão ainda da mulher negra, né, principalmente se ela não tiver uma formação boa, ainda as opções de trabalho para ela ainda é muito difícil. Tá? Ainda sofre essa discriminação, além da desigualdade de gênero, entra a questão do racismo. Tá? Não tem oportunidade. Aí o que acontece com a mulher negra? Vai buscar trabalho aonde as outras não querem, né? Onde outras mulheres não querem. Então ela se submete à humilhação para ter o mínimo de sustento. Tá? É uma outra questão que a gente pode aí ensinar, colocar, né, como foco de luta. A igualdade de gênero também, o fim da desigualdade racial. Tá? Esporte. Muitas modalidades esportivas no Brasil recebem mais investimentos do governo por serem modalidade masculina. O futebol é um exemplo, né? É obrigação por lei agora toda liga de futebol masculina ter a liga de futebol feminino. Porém, eu não vou dizer nem a sobra, né? Às vezes está até menos da sobra do investimento masculino vai para o feminino. Eu lembro de algumas entrevistas que, por exemplo, a seleção brasileira feminina, quando trocava o uniforme que ia para a seleção feminina era aquele uniforme que já tinha sido trocado, ou que havia sobrado, ou que sobrou, ia para as mulheres. A seleção feminina, por exemplo, de futebol, ela treinava em outra área, não treinava na Granja Comari. Agora, na última Copa do Mundo, aqui passou a treinar na Granja Comari. Então, tem essa discriminação, a sobra, né, dos materiais dos movimentos de esporte masculino vão para a mulher. Agora, fazendo a minha crítica, igualdade de gênero. É muito comum hoje a gente ver a questão do trans, homem trans e mulheres trans. Tá? A mulher trans merece respeito e oportunidade? Claro que merece. E merece muito isso. Porém, existe a questão física. E temos vários casos no Brasil e no mundo sobre mulheres trans quebrando recorde em modalidades exclusivamente femininas. Por exemplo, a última volta da França de ciclismo, quem ganhou foi uma mulher trans. E ganhou com tempo de diferença. Tá? Por exemplo, a gente tem na Liga Feminina de Vôlei, lá acho que não me engano é em Bauru, uma jogadora de vôlei, uma mulher trans, que está quebrando os recordes, fazendo mais pontos do jogo, tendo mais aproveitamento, e o time está ganhando com essa mulher. No MMA, isso eu achei extremamente, um cidadão que lutou MMA durante muito tempo como homem, passou a ser mulher trans e passou a lutar com as mulheres no MMA. Tá? Por incrível, ele ganhou várias lutas, por incrível, teve uma mulher que conseguiu finalizar ele lá. Tem um vídeo aí muito legal, acho que é Fox o nome dela. Assim. Então são questões que eu tenho que pensar também e analisar. A mulher trans tem seu direito? Tem. Só que eu tenho que também estar atento à desigualdade, às vezes pode acontecer, né? Ainda é muito pouco, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode, em determinados momentos, a sociedade preferir mulher trans do que mulher. Um professor lá em Anápolis, ele fez uma pesquisa muito sucinta, não muito grande, uma pesquisa pequena. No comércio, tá? Shopping, ele fez essa pesquisa no shopping. Alguns lojistas, alguns empresários estão preferindo contratar homossexual do que mulher. Justamente pela questão como eu falei, da maternidade, justamente pela questão da TPM, das dificuldades que a mulher tem, coisas normais referentes ao sexo. E algumas empresárias, alguns empresários
estão preferindo contratar homossexuais. Por quê? Porque ele tem o mesmo cuidado, tem o zelo, tem vamos dizer assim, a afinidade assim para tratar o cliente, trata o cliente com carinho, trata o cliente com respeito, é detalhista e não tem questões femininas ligado a TPM, ligado a maternidade, essas coisas. Bem, é muito pouquinho, ainda é uma célulazinha, uma fagulha muito pequena, mas já existe alguma coisa, já se pode identificar essa preferência pela mulher trans no mercado de trabalho. Tá bom? É uma coisa que você pode analisar aí mais para o futuro. Vai dar tempo de você se formar para você entrar. Pode ser até uma pesquisa aí no TCC. Bem, falando das conquistas, nós temos várias mulheres aí na política. Temos uma aqui em Goiás, a gente tem uma mulher lá, uma capitã lá no GPT de Anápolis. A dona né, é brava lá no GPT de Anápolis. Temos mulheres assumindo posições de comando de embarcações da Petrobras, embarcações da Marinha, comandantes, mulheres que estão assumindo comandos de polícia militar no Rio de Janeiro, né, mulheres que estão assumindo comando de aviões no Corpo de Bombeiro, assumindo posições estratégicas. E temos, como eu falei, a Dilma Rousseff, que é o maior símbolo da conquista da luta da mulher no Brasil. Tá? E como eu já falei do trabalho aí sobre a mulher, que eu já comentei com vocês, né, o nosso segundo o trabalho da segunda VA, valendo 30 pontos, que é para você fazer uma análise nas conquistas da mulher no Brasil, né? Mulher brasileira, né? Lutas e conquistas, né? Aí eu botei alguns temas, que é a delegacia da mulher, a violência contra as mulheres, a violência doméstica e violência de gênero, feminicídio e a Lei Maria da Penha, tá? Você pode fazer uma correlação com esses temas, mas você pode também escolher 2 temas e trabalhar mais um pouquinho sobre esse. Por exemplo, a delegacia da mulher e o feminicídio. Você pode trabalhar esses 2 temas e fazer um desenvolvimento. Violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Violência doméstica, violência contra gênero e a Lei Maria da Penha. Você pode fazer uma correlação entre esses 2 pontos e mandar para mim até o dia 26/5, que é o nosso prazo aí para entregar o trabalho da segunda VA, valendo até 30 pontos, tá bom? Já abri a plataforma, se você conseguir finalizar, você já pode estar enviando para mim. Tá bom, galera? Foi um prazer gravar mais esse vídeo com você. Espero que tenha um acréscimo aí no seu conhecimento, contribua aí para a sua formação. Vamos continuar lutando aí as mulheres aí da nossa turma, vamos levantar a cabeça, vamos enfrentar, não vamos desanimar, vamos mostrar para essa sociedade que racismo, machismo, desigualdade de gênero não é mais tolerado, né? Vamos lutar aí para as leis serem mais rígidas e principalmente serem cumpridas, a igualdade aí, o respeito que a mulher tanto lutou e tanto merece. Tá bom? Um abração, queridos, fiquem com Deus, que Deus possa estar abençoando você, trazendo tudo de bom, tá? Muito sucesso. Tchau.